E aí, meu povo, estamos de volta com mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui bastante obscuro, bastante desconhecido aqui no Brasil, bastante esquecido, mas que tem uma fama bem interessante lá nos Estados Unidos, que é onde o livro foi lançado originalmente, que se chama então A Maldição, do autor William H. Hallahan. Com essa capa aqui, que não diz muito, não fala nada, tem esse dizer aqui: um best-seller nos Estados Unidos, breve nas telas em uma superprodução da Columbia. O título original do livro é The Search for Joseph Tully, a busca por Joseph Tully, a procura por Joseph Tully. Foi lançado aqui no Brasil pela editora Record e originalmente foi lançado em 1974 lá nos Estados Unidos. A edição da editora Record aqui do Brasil é de 75, chegou um ano depois aqui. Esse livro eu li em conjunto com a minha amiga Bárbara, lá do canal Os Livros e Filmes da Bá. Ela já fez vídeo pra ele já, então se vocês quiserem conferir, corram lá no canal dela, pra vocês conferir a opinião dela sobre esse livro aqui. E é um livro que deixou a gente intrigado, viu? Então, vem comigo logo depois da abertura. Então, povão, vocês estão preparados para assistir ao meu filme de terror? Então, povo, voltando aqui, já eu dei uma errata no começo do vídeo aqui. A Bárbara leu em conjunto comigo, mas ela não gravou resenha pra ele, justamente porque esse livro deixou a gente intrigado. Mas antes, eu vou passar o perfuminho do dia, que tem tudo a ver com esse livro aqui. Eu escolhi um da Avon, que é o Louisa Brunet tradicional, o tradicional mesmo, o antigão, o clássico, que é um cheiro bem verde, bem florestal e meio amadeirado, um cheiro vintage, é um perfume dos anos 90, e anos 90 na perfumaria é vintage já, pessoal, porque perfume não costuma durar tanto assim, pelo menos os perfumes brasileiros não costumam durar tanto assim. É um perfume muito gostoso, é um perfume que pra mim ele é muito... E é um perfume bem verde, então ele tem muito a ver com o livro, porque o livro se trata sobre uma maldição muito antiga, uma maldição secular, uma maldição dos tempos onde a terra era tomada por florestas e por castelos e por coisas verdes e aquela coisa antiga. Então esse cheiro me remete muito a esse livro, uma coisa verde, uma coisa florestal, uma coisa vintage, uma coisa antiga. E é um livro que esse cheiro me lembra muito, vai assim, nessa vibe verde, mato, floresta, árvore, esse tipo de coisa, me lembra muito, não sei porquê, eu fiz essa associação. E mais pra frente no livro vai ter essa pegada também. Então vamos lá, a história é a seguinte: é uma história bem misteriosa, é uma história bem intrigante, e é uma história que quando eu e a Bárbara a gente acabou de ler esse livro, a gente ficou meio na dúvida de, e aí, é um livro bom? É um livro mais ou menos? É um livro ruim? É um livro ótimo? A gente ficou nisso. E esse livro eu fiquei meio que macerando ele assim por dias e dias, porque ele me foi muito intrigante e a minha nota mudou após alguns dias. Quando eu terminei de ler esse livro foi o primeiro livro que eu li nesse ano de 2021, lá em janeiro. Eu levei uma semana mais ou menos para poder ler. Então eu tô com uma memória fraca para ele já. Mas quando eu terminei de ler ele, eu dei 3 estrelas lá no Scooby. Mas, passado assim, semanas, assim, até meses da leitura, porque vocês estão vendo a resenha só agora, o livro foi crescendo dentro de mim de uma forma que eu aumentei a nota dele para 4. Por quê? Porque esse livro é genial. Ele é um mistério constante até o último capítulo. Você não sabe o que está acontecendo até o último capítulo. Olha pra vocês verem. Vamos lá. A gente tem aqui o nosso protagonista. Ele mora num apartamento nesse prédio. E esse prédio foi condenado. Ele vai ser demolido. Todos os prédios ao redor ali já foram demolidos já, porque uma grande associação aí de empresários comprou e vai construir um mega shopping no lugar. É um livro então lançado em 74, nos anos 70, né? Então estava no auge dos shoppings, né? E eles vão construir um grande shopping lá e só falta o prédio deles para poder ser demolido, o prédio do nosso protagonista. Ele conhece todo mundo ali, ele é amigo de todos os vizinhos e tudo mais. E acontece então que ele começa, de umas noites pra cá, a escutar um barulho esquisito no quarto dele. No quarto não, na sala. Ele tá dormindo
Aí de repente ele acorda com barulho fazendo assim, ó. Desse jeito. De acordo com ele, é como se fosse o barulho de um taco de golfe indo de encontro à bola, sabe aquele... Assim, indo de encontro com a bola. E ele começa a escutar esse barulho durante a noite. Ele acorda, ele sente que esse barulho atormenta ele, que dá um aperto no coração dele, ele começa a ficar com medo, ele não sabe por quê. Ele só sabe que esse barulho assusta ele. E o vizinho dele, que é um cara bastante místico, é um cara que gosta de envolver com ocultismo, com coisas sobrenaturais, começa meio que a perguntar pra ele, mas e aí, o que você tá escutando? Você teve algum pesadelo e tudo mais? Vamos fazer uma sessão espírita na sua casa. E ele, então tá, vamos fazer. Aí chama os vizinhos tudo ali, que é amigo, né, do andar ali, todo mundo ali, né? Todo mundo tá prestes a se mudar, né? Chama todo mundo para essa sessão, vai uma médium lá, e a médium faz a sessão com eles e tudo mais, e a médium vê alguma coisa. A médium escuta alguma coisa. A médium sabe de alguma coisa. Mas ela não fala pro nosso protagonista, que eu esqueci o nome do cara. Eu li em janeiro, gente. Ela não fala pra ele, ela fica com medo de falar pra ele. E todo mundo vai embora, eles pensam que foi charlatanismo dela, que ela não viu coisa nenhuma, mas o cara fica meio encafifado. E o amigo dele, o vizinho dele, que gosta de ocultismo também, fica encafifado também. E esse cara começa a entregar pra ele alguns livros de ocultismo para ele poder ler. Lê isso aqui, lê isso daqui, vamos tentar desvendar esse caso. Em contrapartida, a gente tem um outro personagem que também é protagonista, que ele está em busca de alguém. Ele está em busca do Joseph Tully e de toda a família Tully. E essa família Tully vem lá do interior da Escócia, muito antiga. Ele está tentando rastrear os descendentes dessa família e encontrar os descendentes dessa família. É muito importante, a gente não sabe por quê. A gente sabe que é muito importante para a vida desse cara ele encontrar os descendentes da família Tully. E ele tem que ter certeza de que não sobrou ninguém da família Tully vivo. Ele tem que ter essa certeza. Então o livro todo é ele indo de cidadezinha em cidadezinha, investigando aqui, descendente ali, mudança de família pra cá, mudança de sobrenome pra cá, pessoa que nasce fora da família. Ele investigando, tentando procurar se tem algum descendente da família Tully, do Joseph Tully, vivo ainda. E a gente não sabe até o último capítulo do livro, a gente não vai saber o que uma história tem a ver com a outra. O que esse cara aqui, escutando esse barulho na sala dele, e como ele começa a ter uns sonhos esquisitos também. O que esse cara tem a ver com o outro cara que está procurando a família Tully? A gente não sabe, a gente não tem ideia. E o livro inteiro vai nesse caminho. A gente totalmente sem ideia do que está acontecendo. A gente só sabe que está acontecendo uma coisa esquisita. Esses barulhos que ele está escutando cada dia, cada noite mais frequente na casa dele, e ele com essa sensação de aperto no coração, de perigo, ele começa a ter uns pesadelos estranhos, ele começa a ter uns pesadelos com um cara encapuzado, vindo pra cima dele com um machado, ele começa a ter sonhos com castelos e catedrais antigas, e começa... É muito esquisito, gente, é muito estranho. E as duas histórias vão caminhando então lado a lado até o final, até o último capítulo, onde vai resolver tudo, onde vai esclarecer tudo e aonde vai dar a virada do livro. Porque você vai ler nesse livro e é um livro interessante. É um livro assim que, embora ele não te entregue nada até o último capítulo, ele é muito interessante. Tem uma certa parte aqui que o segundo protagonista, o que está em busca dos descendentes da família Tully, ele vai se envolver com uma cidadezinha que já não existe mais. Era uma cidadezinha lá de 1700 e bolinha. Que essa cidadezinha, ela produzia vinho e produzia... Era uma cidadezinha assim bem difícil de se viver na época. E o pessoal morava em cabanas, assim, cabanas de madeira. E o inverno ali era bem rigoroso. E um dos descendentes da família Tully morou num barraco, numa cabana de madeira, nessa cidadezinha que já não existe mais. Então tem toda a pesquisa dele nesse local, né? Ele vai nas ruínas, então, e lá só tem tronco velho, ressecado, que entrou em decomposição há muito tempo, não tem mais casa. É muito, muito interessante isso, gente. E é um livro, assim, que você vai lendo,
ele te prende, porque tem todo esse mistério e tudo mais, mas ele também te frustra, porque você não tem dica nenhuma do que tá acontecendo. Você só sabe que tem coisa esquisita acontecendo, que vem algum perigo por aí, que alguma coisa muito errada vai acontecer. E você fica nisso. E foi a mesma sensação que a Bárbara teve. Eu não sei se ela vai fazer vídeo dele. Ela não fez vídeo na época da leitura, que foi lá em janeiro. Mas quem sabe saindo meu aqui, ela não resolve fazer também, né? Pode ser que não, que eu acho que ela deve ter esquecido, que ela é muito esquecida, gente. Então, mas a Bárbara também teve essa mesma sensação, que é um livro assim interessante, que é um livro legal e tudo mais, mas ela ficou com a sensação de que o livro é mal escrito, porque ele não te dá dica nenhuma, ele só vai te revelar no finalzinho. E isso é frustrante, mas é também genial, porque só no final você vai ter a revelação de tudo. E a revelação, assim, sabe, te deixa embasbacado. E faz sentido o autor não ter dado nenhuma pista no começo do livro. Ele te dá a pista, mas é tudo tão sutil que só vai fazer sentido no final. É como se fosse um bom livro de detetive da Agatha Christie, com o Poirot, com a Miss Marple, ou então do Arthur Conan Doyle, com o Sherlock Holmes e o Watson, o Dr. Watson. Você tem pistas ao longo de toda a história, mas você não sabe o que está acontecendo, até chegar no final e o Sherlock, ou o Poirot, ou a Miss Marple resolver tudo. É bem desse jeito aqui. Então é um terror psicológico, é um suspense muito interessante, um mistério muito envolvente, que só no finalzinho você vai ter o esclarecimento de tudo. E esse final te faz... O livro cresce em você, sabe? Porque a história faz total sentido e tudo aquilo de esquisito que aconteceu faz sentido. E você fica chocado com aquele final, e é um final pessimista, povo. É um final pessimista, não vão esperando que vai se resolver tudo bem, as mil maravilhas e tudo mais, não. É um final bastante pessimista. E mais uma vez, é porque, por isso que eu lembro do perfume aqui, que envolve flor. Esse perfume, vou passar de novo, tem cheiro de folha, de floresta, de mato, esse tipo de coisa. Porque me lembra muito a família Tully, que eles por muitos anos viveram nessas cabanas de madeira, no meio da floresta, enfrentando aquele inverno rigoroso. E tem essa maldição do título aqui que paira por toda a família Tully e tudo mais. É muito legal, gente. Então, é um livro que cresce em você. É um livro que a primeira leitura você vai ler, legal, tá. Mas o livro fica dentro de você, sabe? Você vai matutando, você vai coisando e o livro vai ficando mais interessante. Então, olha, fica uma dica muito legal aí. E uma informação. Aqui na capa do livro fala, né, que ele vai virar uma super produção da Columbia. Infelizmente, isso não saiu do papel. O livro não virou um filme, o que é uma pena, porque eu acho que ia ficar um filme muito bom. Embora eu fique curioso para saber como que eles iam fazer esse filme sem entregar logo de cara pro espectador qual que é o mistério todo. Porque um filme de terror transcorrer sem você ter dicas do que está acontecendo, eu acho que ia frustrar muitas plateias da época, até mesmo de hoje em dia. Então eu acho que deve ter sido até isso, o roteiro não deve ter ficado bom o suficiente para os produtores, eles decidiram cancelar o projeto, porque o filme não saiu do papel. Mas eu ia querer ver esse filme, gente, eu acho que ia ser muito interessante. E surpreendentemente, aqui no Brasil, o livro é esquecidíssimo, ninguém nunca fala. Eu só vi uma resenha dele no Scooby. Lá no Goodreads, nos Estados Unidos, ele tem diversas resenhas, um monte de gente babando ovo pro livro, que é um livro fenomenal, que é um livro magnífico, que é uma obra de terror assim marcante. E ele é definido como um dos grandes clássicos do terror dos anos 70, da safra de livros de terror dos anos 70. Ele tá nas listas de muita gente lá. Olha pra vocês verem que legal. Um livro esquecido aqui no Brasil, mas que lá é reverenciado. Então fica a dica aí, pô. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, meu povão. Então deixa o dedão pra cima aí e até o nosso próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.